Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bom, voltamos aqui agora com a nossa aula de língua portuguesa instrumental e agora nós vamos falar sobre tipos e gêneros textuais. Esse conteúdo foi baseado no material da professora Helena Félix, ok? Então vamos lá, diferenciar gêneros e tipos textuais. Basicamente, para a gente ter uma ideia da diferenciação entre gêneros e tipos, o gênero ele vai cumprir uma função sociocomunicativa. E o que vai estruturar esse gênero, digamos assim, a parte interna desse gênero seria o tipo textual. Tá? Vamos colocar assim, a parte estrutural é o tipo e a parte sociocomunicativa, tá, é o gênero textual. A gente vai entender isso ao longo da nossa aula. A gente pode observar que nós temos três imagens aqui, uma é o WhatsApp, uma mensagem do WhatsApp, outra é uma figurinha, o outro seria representando uma bula de um remédio. Esses são gêneros textuais, ok? O gênero textual serve para cumprir uma função social de comunicação, uma função sociocomunicativa. Cada texto possui uma linguagem e uma estrutura. Então, aqui, de novo, a gente precisa lembrar como adequar o nosso texto, como saber localizar onde eu devo falar alguma coisa ou devo não falar alguma coisa? Qual a forma como eu devo expressar algo ou como não expressar algo? Tá? Então, o gênero tem muito disso. De novo, lembra que eu falei sobre a mensagem, que tem um meio de enviar uma mensagem? De repente, se você quer falar com uma pessoa algo que é muito mais importante, ao invés de você mandar uma mensagem para o WhatsApp, você deve ligar. Então, a ligação é um gênero textual, a mensagem do WhatsApp é um gênero textual, e isso vai diferenciar o tópico que você quer falar, o assunto que você quer dizer. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma entrevista, se eu quero perguntar algo para alguém, eu não vou utilizar uma dissertação, eu vou utilizar um gênero de entrevista. Se eu quero expressar alguma coisa, se eu quero defender uma tese, eu vou usar uma monografia, vou usar uma dissertação, uma tese, um artigo científico, e aí eu, dentro desse gênero, eu vou ter uma estrutura, que vai ser um texto, um tipo argumentativo, explicativo. Então, para a gente entender, é bem claro isso, é muito tranquilo, na verdade, diferenciar gênero e tipo. Tá? Os gêneros textuais são estruturas peculiares que surgem dos tipos textuais. Representam um conjunto de textos orais ou escritos que apresentam características próprias, como a estrutura, a linguagem e a temática. Então, eles têm características próprias, a estrutura, a linguagem e a temática. Então, por exemplo, se eu for falar por uma mensagem no WhatsApp, eu não preciso ser tão formal, dependendo se eu não estiver falando com o meu chefe ou com, enfim, um superior a mim. Então, a gente tem uma certa informalidade, porém, vai depender, tá? Então, se eu for falar algo mais técnico, então, eu vou ter uma linguagem mais técnica, vai ter um meio mais formal de utilizar, apesar que com a tecnologia, tudo hoje ficou muito mais facilitado. Eu envio um e-mail explicando alguma coisa, eu envio uma mensagem, envio um áudio, porém a mensagem ali, a linguagem que eu vou utilizar vai depender também do meu receptor, tá? De quem vai estar ouvindo ou lendo o que eu estou mandando, tá? Ele não pode ser numerado, porque existem vários gêneros, tá? E o gênero, ele se adequa a quem está utilizando. Tá? Então, ele vai se adaptar à necessidade do usuário. Então, por exemplo, eu estou aqui gravando uma aula para vocês, eu estou com um gênero textual, uma videoaula, mas se eu estivesse numa sala de aula, seria uma aula presencial, é um outro tipo, tem uma outra abordagem. Então, isso fica claro para a gente. De acordo com o Marcucci, gêneros são formas verbais de ação social relativamente estáveis, realizadas em textos situados em comunidades de práticas sociais e em domínio discursivos específicos. Então, a gente vai entender um pouquinho o que o Marcos fala aqui. Ele fala aqui, gêneros são formas de agir na vida social por meio de linguagem. Tá? Por meio da linguagem, o gênero é a forma de agir na vida social. Por isso que ele é algo comunicativo, ok? Essas formas de ação, ou seja, a forma de agir do gênero, elas são estáveis e previsíveis, porque você já sabe mais ou menos, se eu tenho uma mensagem no WhatsApp, eu tenho um jeito, as figurinhas, vamos supor aqui,
familiares que te enviam as mesmas mensagens sempre, de bom dia, de boa tarde, de boa noite. Você já tem aquilo ali, é estável, é previsível, ok? Vamos colocar essa concepção que eu acho que fica mais perto do que a gente tem hoje, mais fácil de entender. Essas formas são concretizadas por textos, lembrando que texto não é só escrito, gente. Texto é escrito, é falado, é uma imagem, é um sinal, tá? Lembrem disso. Todo texto tem existência dentro de certa esfera de atividade social realizadas por grupos determinados. Então, se eu envio um material de estudo para os meus alunos, é um tipo de texto. Se eu envio uma mensagem para os meus amigos, é uma outra mensagem. É um outro tipo de texto. Se eu envio uma mensagem para os meus pais, é uma outra mensagem. Para o meu chefe, é uma outra mensagem, ok? Então, o texto, ele lembra que o texto ele se adequa ao contexto. Isso aqui também a gente tem que lembrar, tem que sempre trazer, gente. Sempre fazer o quê? A anáfora, trazer de volta, buscar algo que já foi dito. Tá? Tem que sempre buscar isso para a gente poder trazer algo novo. Tá? Então, o texto ele vai se adequar, tá? Ok? Então, o gênero textual também, apesar dele ser estável e previsível, ele se adequa à minha necessidade, à necessidade do usuário, ok? Identificando um gênero textual. O conteúdo temático é algo que é muito fácil de entender, porque, por exemplo, quando eu pego um gênero textual, eu sei que aquilo é uma notícia, eu sei que aquilo é uma reportagem, eu sei que aquilo está falando uma história, está trazendo um resumo de alguma coisa, uma receita, está trazendo uma dica. Então, eu sei qual é o conteúdo temático quando eu leio algo. Qual é a estrutura composicional? Tipo de composição pode ser uma narrativa. Aí entra a tipologia, a parte estrutural. Uma narrativa, algo descritivo, alguma coisa dissertando sobre, expondo algum ponto de vista, ok? Dependendo do tipo, da característica dessa estrutura composicional, vamos colocar assim, vão ter termos ou estruturas já característicos. Por exemplo, quando você vai escrever uma carta, você vai ter a data, você vai ter o nome de quem está enviando, para quem você vai enviar, você vai ter a sua assinatura. Quando você quer escrever, por exemplo, um livro, você tem um sumário, você tem uma capa, você tem uma contracapa. Quando você quer fazer, por exemplo, uma dissertação também, uma monografia, um trabalho de conclusão de curso, você tem essas estruturas. E existem estruturas pré-feitas, como, por exemplo, o caso de ofício. Não sei se todo mundo já teve a oportunidade de ver um ofício. Você tem ali termos que, basicamente, e depende também da estrutura da empresa, do órgão público, mas ele já tem uma estrutura pré-feita. Você, basicamente, só vai adequar ao que está solicitando. Um outro exemplo, uma declaração. Declaro para os devidos fins que fulano de tal tem sobre o registro tal, com o CPF tal, isso e aquilo, já tem uma estrutura feita. Basicamente, você só edita, você só personaliza aquilo. Okay? Então, essa é a estrutura composicional. Os objetivos e as funções sociocomunicativas, isso é fácil, né? É quando o texto vai estar ali justamente para servir para alguma coisa. Então, quando eu quero fazer uma solicitação, eu faço um requerimento de alguma coisa, eu tenho uma estrutura. Então, aquilo ali é o objetivo. Meu objetivo é conseguir uma declaração. Então, eu venho e escrevo, olha, eu solicito através deste documento uma declaração de estudos assim, assim, assim. Ou então, quando alguém recebe uma intimação, e aí é o juiz que está enviando a intimação para você, então, na data presente, o excelentíssimo senhor juiz, tal, por meio desta intimação, ou por meio deste documento, intima o fulano de tal, parará. Então, assim, tudo tem o texto vai ter um objetivo, uma função sociocomunicativa. O texto ele vai dizer por que ele está vindo, ok? Se é para te fazer um requerimento, se é para contar uma história, se é para trazer uma receita, ele vai ter um objetivo específico, tá? Características de superfície linguística correlacionadas aos outros parâmetros. São os vocabulários, as estruturas gramaticais que ocorrem em certos gêneros. Por exemplo, no ofício, você vai ter ao senhor fulano de tal, ao excelentíssimo senhor, uma carta ao meu querido amigo, à minha querida amiga, ao amor da minha vida, ok? Alguns textos, como monografias e teses, você tem uma linguagem mais técnica, uma linguagem mais impessoal, tá? Visto que
visto que há um maior formalismo ali, então você vai utilizar uma linguagem um pouco mais, não é rebuscada, tá? Cuidado aqui também, porque a gente precisa evitar levar à erudição. Não é isso, a gente precisa trazer um texto formal, um texto impessoal e técnico, mas não quer dizer que você precisa usar palavras difíceis, porque isso aí você pode acabar complicando a situação e de repente, nem trazer a ideia que você quer trazer. Então, também é importante se atentar a isso. E as condições de produção. O suporte, que é o meio material veiculado. Por exemplo, eu tenho uma monografia que está em papel, está apostilada, está numa apostila. Eu tenho um livro, eu tenho um material que está eu esqueci o nome. Num tablet, por exemplo, num CD, eu tenho um cartaz, eu tenho um cardápio. Então, aquilo ali é a estrutura, aquilo ali é o meio pelo que eu estou trazendo. Então, por exemplo, quando eu mando uma mensagem no WhatsApp, eu tenho ali o quê? A mensagem virtual. O meio que eu estou utilizando, o material vinculado que eu estou utilizando é o aplicativo WhatsApp. Quando eu estou ligando, eu estou utilizando a mensagem através do telefone. Então, aqui na nossa aula, a gente está usando o YouTube, a gente está usando essa rede para se comunicar. Então, essas são as condições de produção. Os gêneros, eles são maleáveis e adaptáveis. Como eu falei, eles se adequam à necessidade do usuário, tá? Alguns têm um formato fixo, que é o caso das bulas, algumas receitas são fixas, apesar de ter variações, mas assim, a estrutura geralmente é a mesma, né? E outros são bem flexíveis, bem variáveis, tá? Quando a gente consegue reconhecer o gênero textual, a gente começa a ter alguma expectativa sobre o tipo de texto que vai vir, né? A gente começa a falar, uau, igual quando algum cantor ou alguma série lança a prévia de um episódio ou de um CD, a gente fica, olha, eu já sei o que está por vir, isso é bom, ou então, não sei, isso é tão bom, tá? E quando a gente consegue entender a finalidade, a intenção de quem produziu esse material, a gente começa a compreender melhor, tá? A gente garante um pouco mais de percepção sobre o que quer dizer, sobre o que quer passar, ok? A gente tem alguns exemplos de gêneros, a bula, e-mail, mensagem no WhatsApp, no Twitter, contos, dissertação, resumo, ofício, entre outros, ok? Tipos textuais. Eu falei, gêneros textuais é muito tranquilo, muito fácil. Tipos também são facílimos de entender, a gente vê isso desde sempre. Os tipos textuais são enunciados organizados e agrupados de acordo com uma finalidade comunicativa. Calma. O gênero, ele tem uma função sociocomunicativa. O tipo textual, ele estrutura isso, ok? Ele organiza, tá? Ele agrupa, ok? Isso. Então, você tem 4 tipos básicos de tipos textuais. Para descrever, para narrar, para expor e para argumentar. Ah, Fernando, quer dizer então que eu tenho um texto 100% dissertativo, um texto 100% argumentativo, um texto 100% descritivo? Não. Porque nós temos, na verdade, uma predominância. Então, eu tenho um texto, e você vai perceber, por exemplo, que quando você lê um texto predominantemente narrativo, dentro desse texto narrativo, ele vai trazer descrições, tá? E, às vezes, eu posso ter um texto argumentativo, por exemplo, que vai trazer descrições também. Eu posso ter um texto expositivo que vai trazer talvez uma descrição e uma argumentação. Geralmente, o expositivo com o argumentativo estão sempre juntinhos e a narração com a descrição também. Mas um texto argumentativo, ele pode sim trazer uma descrição, principalmente quando você quer fazer... quando pessoas que trabalham com laboratório, geralmente tem que fazer a descrição de alguns materiais, dos métodos, dos resultados, e isso ali, apesar de ser argumentativo, você vai descrever o que você fez, você vai trazer um passo a passo, talvez. Então, é predominantemente dissertativo, mas ele tem partes descritivas, então a gente tem que estar ligado nisso também. A descrição, eu trouxe aqui 2 exemplos, não sei se vai dar para ver muito bem, que é a diferença entre a descrição objetiva, aquela que não tem um apelo emocional nem nada, e a descrição subjetiva. Tá? A descrição é um tipo de texto que apresenta características de um objeto, de uma pessoa, de um animal, de uma cena, e ela cria uma impressão forte dos aspectos mais relevantes do que se descreve. Então, por exemplo, quando a gente vê essa televisão,
louco. Essa geladeira aqui. Aí eu fui lá e peguei a descrição desse material, desse produto. Prateleiras, lá, tem resfria garrafas e lá vem dizendo a descrição do que ela faz, o que ela é. Ela é uma geladeira, frost free, não sei o que, assim, tem porta-ovos, tem pés nivelados, frontais, tem gaveta de frutas e legumes. Então, descreve como é essa geladeira. E assim, não tem emoção nenhuma, né? Não tem emoção. A emoção fica só, na verdade, aqui pelo valor dessa geladeira, mas fora isso, nada. Da descrição mesmo é uma descrição muito objetiva, é direta, ok? A descrição subjetiva, ela traz uma carga emocional, ela traz um ponto de vista do autor ali, ou de quem está narrando, não necessariamente o autor, né? Mas de quem está narrando aquele texto, traz um ponto de vista, uma emoção. Então, quando, por exemplo, eu trouxe um exemplo de Capitu, quando o Bentinho fala Capitu era Capitu, isto é, uma criatura muito particular, mais mulher do que eu era. Ele traz aqui um ponto de vista. Ela era muito mulher, ela não era pouco mulher, ela era muita coisa, ela era mais mulher do que eu sou homem. Então ele fala isso aqui, assim, ele expressa esse narrador expressa isso. Então a descrição subjetiva ela traz esse apelo. Então, quando você, por exemplo, vai descrever alguém, eu descrevi o amor da minha vida, ela é uma mulher incrível, ela fez isso por mim, ela fez aquilo, eu vou escrever minha mãe, eu vou escrever meu pai, você traz uma carga emocional. Não só de pessoas, mas de coisas. Por exemplo, você foi para um restaurante e você comeu uma comida deliciosa e você lembra daquilo, você traz isso na sua memória, você descreve aquele prato, você descreve uma viagem, tem esse apelo emocional, é subjetivo, ok? A narração como eu disse, nenhum texto é 100% narrativo, nem descritivo, né? São predominâncias. Então, narração são relatos de ações ou acontecimentos desenvolvidos ao longo do tempo. Vai apresentar ações, vai apresentar os participantes. Os fatos geralmente trazem verbos no pretérito, tá? Pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, do modo indicativo, tá? Muitas das vezes os textos narrativos vão trazer descrições, ok? Eu trouxe um exemplo aqui de uma síntese do enredo de Dom Casmurro que vem falando, né? Vivendo no Engenho Novo, um subúrbio da cidade do Rio de Janeiro, quase recluso em sua casa, construída segundo o molde de que fora de sua infância, na rua de Matacavalos, Bento de Albuquerque Santiago, com cerca de 54 anos, é conhecido pela alcunha de Dom Casmurro, por seu gosto pelo isolamento, decidiu escrever sua vida. E aqui, ó, ele está narrando, está contando quem é, está dizendo quem é aqui. E ele está descrevendo algumas coisas. Ele conta algo, mas descreve algo. Alternando a narração dos fatos passados com a reflexão sobre os mesmos no presente, o protagonista narrador informa ter nascido em 1842 e ser filho de Pedro de Albuquerque Santiago e de Dona Maria da Glória Fernandes Santiago. O pai, dono de uma fazendola de Itaguaí, mudara-se para a cidade do Rio de Janeiro por volta de tal. Então, aqui ele começa a contar a história do narrador. E observe que ele está narrando a história do narrador, mas ele está também descrevendo esse narrador e descrevendo alguns fatos que acontecem aqui. Então, a narração é isso, é trazer o tempo, é trazer o local, é trazer o participante, é contar a história. Tá? E, muitas das vezes, vai trazer descrições para que se baseie essa história, ok? Exposição versus argumentação. Bom, textos expositivos, eles trazem uma ideia. Então, você vai trazer uma ideia, olha, eu tenho essa ideia aqui, é o que eu penso. E quando você traz uma ideia, geralmente você traz uma defesa para a sua ideia, tá? Então, o argumentativo, ele é a defesa dessa ideia. O expositivo, ele traz a ideia e o argumentativo, ele defende essa ideia. Então, é meio difícil de você separar. Diferenciar você consegue, mas separar, às vezes, é meio complicado, porque o texto expositivo, ele pede uma defesa. Tá? Ele pede uma defesa. E aí, muitas das vezes, quando a gente quer defender algum texto, principalmente quando a gente está fazendo uma redação, fazendo um trabalho de conclusão de curso, fazendo uma tese, uma dissertação, fazendo uma monografia, não sei se eu falei monografia já, enfim, quando você quer escrever alguma coisa, mas
você quer que alguém acredite em você, o que você traz? Você traz argumentos de autoridade. E esses argumentos de autoridade, na verdade, não são suas palavras, são palavras de outras pessoas, de outros autores, que sejam autoridade no assunto. Por exemplo, quando eu monto essa aula aqui, eu deixo claro que a aula é baseada no material de uma professora, trago exemplos e textos de outros professores, como professores já renomados, já aceitos por toda a sociedade, por toda o meio acadêmico. Trafraglia, Fernando Saussure, a gente fala de Marcucci, a gente fala de Coste, a gente fala de diversos outros autores para basear. E a gente vai usar o quê? De acordo com fulano de tal, segundo fulano de tal, conforme diz fulano de tal. Então, isso traz para a gente argumentos de autoridade. Mas você não precisa utilizar somente autores, você pode utilizar instituições, de acordo com o IBGE, de acordo com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, de acordo com a Câmara Legislativa, de acordo com o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, de acordo com o Instituto Nacional de Tecnologia, enfim, você traz argumentos. Preste atenção também, traga argumentos verdadeiros de pessoas verdadeiras. Não coloque argumentos errados, porque isso vai descaracterizar todo o seu trabalho. Então, cuidado aqui também, tá? E muitas das vezes, quando a gente não quer trazer só esses argumentos, a gente usa de analogias, que é colocar em paralelo situações semelhantes. E aqui são situações semelhantes, não idênticas, tá? Porque tem que ser um paralelo imperfeito, você tem que colocar uma coisa semelhante. E aí, quando a gente fala de semelhante, a gente não pode fazer analogias com seres inanimados e seres reais, nem com seres racionais junto com seres irracionais. Por exemplo, eu não posso comparar o homem com um gato, eu não posso comparar o homem com um burro, eu não posso comparar o homem ou a mulher com uma carne, eu não posso comparar o homem ou a mulher com um desenho, tá? Então, são comparações que sejam de situações semelhantes, tudo bem? Inclusive, teve a situação da questão de que a mulher, ela sofria abusos porque ela se colocava como um pedaço de carne e o homem era como se fosse um animal feroz, e, enfim, é um contexto muito bizarro e esquisito, mas é só para ilustrar aqui que a gente não deve fazer esse tipo de comparação, enfim, principalmente sobre esse tipo de assunto. Tema, tese e título. Tema é o assunto de que se trata o texto. Então, é o tema, tá? É o objeto. Você vai falar sobre isso. Tá? A tese é a ideia defendida pelo autor. É o que você vai defender. Tudo bem? Lembra? A exposição da ideia, a defesa da ideia. Então, a defesa da ideia e a exposição da ideia tem a ver com a sua tese. Tá? É aquilo que você vai defender, aquilo que você vai expor e defender. E o título, aí é uma sugestão minha. Quando você estiver escrevendo alguma coisa, um trabalho, que você precise colocar um título, deixe o título para o final. Sabe por quê? Porque você já escreveu o seu trabalho e aí você tem a certeza do que você está falando. Então, o título é o nome dado ao texto e ajuda o leitor a se preparar para o texto. Por exemplo, certa vez eu escrevi um texto falando sobre a comunicação dentro de casa, que ficou complicada por causa das mídias sociais e da televisão. Então, escrevi meu texto e coloquei mídias digitais, um serviço de comunicação ou de alienação. Por quê? Porque eu estava pontuando que as pessoas não estavam se comunicando face a face dentro da própria casa, que estavam utilizando, inclusive, os meios digitais para se comunicar, estavam ficando alienadas, as pessoas não estavam conversando entre si. Eu pontuei isso dentro de um texto, tudo mais, ok. Tá? Só para dizer que o título é o nome dado. O título, geralmente, ele pode expressar algo que está na tese, algo que está no tema, sem deixar que fique muito vago, porque títulos vagos ou indiretos podem, se forem muito vagos ou se forem muito indiretos, podem trazer uma falta de vontade do leitor. Alguns títulos que sejam vagos, quando você não diz exatamente sobre o que você está falando, podem despertar a curiosidade. Aí entra a questão do feeling, de você saber se o seu leitor, e de conhecer o seu leitor, se você vai saber se o seu leitor vai se interessar por aquele título de interessante, ou se tipo, nossa, ok? Aqui precisa ter essa percepção. Eu coloquei aqui 2 técnicas de copy
quando a gente quer fazer um copy para alguma empresa, para algum produto, a gente vê muito isso no YouTube. 10 coisas que você precisa saber para emagrecer. 10 coisas que você precisa saber para ser feliz. 10 hábitos que você precisa criar para ter uma metodologia de estudo perfeita. 5 hábitos das pessoas mais... Isso são textos, são títulos que vão chamar a atenção do seu leitor, do seu espectador, tá? Então, mas eles já criaram isso depois que eles já sabem o tema e já definiram a tese, a ideia do que eles vão defender ali, ok? Pessoal, hora do nosso café. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu espero que vocês estejam curtindo a aula de hoje. Compartilhem esse vídeo com quem precisa. Deixem um like, se inscrevam no canal. Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!